Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Quais presidentes dos Estados Unidos gostavam de se divertir com ervas durante o tempo de inatividade? E qual deles tinha uma plantação própria? Você sabia que várias celebridades não só usam a erva, como também ganham dinheiro com ela? Será que depois de fumar grandes proporções, você pode morrer? Bom, hoje nós vamos te apresentar 15 fatos totalmente insanos sobre a maconha. Acredita-se que a cannabis seja uma das primeiras plantas cultivadas pelo homem. De acordo com os investigadores sobre o tema, existem menções à cannabis em escritos que remontam a 3.000 anos antes de Cristo. Possíveis evidências do uso da cannabis foram identificadas em sítios arqueológicos neolíticos com mais de 10.000 anos. Os historiadores acreditam que essas culturas antigas utilizavam a planta não apenas pelas suas propriedades psicoativas, mas também para fazer cordas, roupas, sapatos, papel e até como fonte de alimento. A maior parte dessas primeiras evidências do consumo de cannabis veio da Ásia, com resíduos pré-históricos de cannabis encontrados e impressões de fibra de cânhamo na China, no Japão, na Índia e no Médio Oriente. Você já se perguntou de onde realmente veio a palavra marihuana? Bem, existem algumas teorias concorrentes. De acordo com uma história popular, vem de uma palavra nahuatl, da língua franca do Império Mexicano desde o século VIII, até a conquista espanhola em 1521. Essa é a língua originária com maior número de falantes no México, além de ter outros falantes em países da Centro-América, como em El Salvador, Nicarágua, Guatemala e Honduras. Reza a lenda que a palavra nesse idioma originário significa prisioneiro. Essa explicação provavelmente não é verdadeira, pois foi popularizada pela primeira vez pelo ativista antidrogas Harry J. Anslinger, na década de 1930. Portanto, a explicação mais provável é que venha do chinês Ma Hen Hua, que significa flor de cânhamo. Ganja, outro apelido popular para a droga, vem da palavra sânscrita para a planta de cânhamo. Ao longo da história, a maconha foi usada principalmente para fins medicinais e espirituais, mas mesmo assim, sempre foi uma substância bastante controversa. Na verdade, as primeiras leis conhecidas que restringem o uso de maconha vêm da Idade Média. Acredita-se que a mais antiga legislação anti-cannabis conhecida tenha sido uma lei aprovada em 1300 por um emir árabe chamado Sultan Sheikhuni. O uso de cannabis também foi tornado ilegal por Napoleão Bonaparte durante o seu reinado e foi amplamente proibido em todo o Império Britânico durante o seu apogeu. Em meados de 1800, o haxixe, droga de efeito entorpecente preparada a partir das flores de cânhamo, cujo nome científico é cannabis sativa, foi banido na França. Essa é considerada por muitos a primeira lei de proibição de drogas do mundo moderno. Conforme repercutido pelo portal High Times, a lenda afirma que Napoleão Bonaparte proibiu a cannabis, pois os soldados das tropas francesas estavam ficando assim, tipo, chapadão, e isso dificultava suas habilidades no campo de batalha. Porém, de acordo com o portal Aventuras na História, segundo o artigo intitulado Uma Breve História Global da Guerra contra a Cannabis, escrito pelo pesquisador Ryan Stower, existe um outro motivo por trás do banimento do haxixe entre a tropa de Napoleão. Na verdade, o banimento partiu de Jacques-François Meneu, um general de Bonaparte que era casado com uma jovem pertencente à elite islâmica da vertente sunita. Entre as pessoas desse grupo social, o haxixe era associado aos místicos sufis e, por isso, alvo de desprezo. Assim, a medida tomada por Meneu serviu para melhorar sua imagem frente aos sogros. Além disso, o general acreditava que o cânhamo tinha um efeito prejudicial para os seus usuários regulares. Ele acreditava que aqueles que estavam habituados a beber a bebida e a fumar a semente da planta de cânhamo
geralmente perdiam a razão e caíam num delírio violento. Consequentemente, muitas vezes cometiam excessos de todas as espécies. Isso foi citado numa das declarações registradas no mandado em que o general efetivava a proibição. No entanto, vale mencionar que o banimento da cannabis pelas autoridades francesas não impediu a população de continuar a usá-la. Os Estados Unidos começaram a restringir a venda da droga em 1906, mas só a tornaram totalmente ilegal em 1937, quando a lei do imposto sobre a planta do cânhamo foi aprovada. Por alguma razão, o cânhamo foi proibido junto com a cannabis, mas não foi assim por muito tempo. Assim que os norte-americanos entraram na Segunda Guerra Mundial, o governo começou a fazer propaganda que encorajava o cultivo do cânhamo, uma vez que a planta poderia ser usada para fazer cordas e lonas duráveis e baratas, vitais para o esforço de guerra. Com o passar dos anos, o cânhamo foi novamente proibido na década de 70 ao abrigo da Lei de Substâncias Controladas, e a planta permaneceu ilegal até que a Lei de Substâncias Controladas foi revista em 2018. E embora o cultivo de cânhamo ainda seja estritamente regulamentado, em 2019 os Estados Unidos conseguiram tornar-se o terceiro maior produtor mundial de cânhamo, depois da China e do Canadá. Dizem que um dos cantores mais lendários de todos os tempos, o rei do reggae, Bob Marley, foi levado para o túmulo com alguns pertences pessoais, incluindo a sua erva sagrada. Quando ele morreu de câncer em 81, foi enterrado com uma bola de futebol, a sua amada guitarra Gibson Les Paul e um broto de cannabis, olha só. A Time Magazine informou que existem mais de 1.200 gírias usadas popularmente para a cannabis sativa. Broto, ganja, erva, deusa verde, Mary Jane, Dona Juanita e alface do diabo são algumas delas. Selecionamos aqui as mais usadas para explicarmos os seus significados. A palavra chá é uma expressão bastante popular, usada com frequência para se referir à maconha. Já as palavras bud e camarão são formas de expressão bastante comuns para se referir a uma parte da estrutura da planta, no caso, a flor. Enquanto weed é a palavra em inglês assimilada como erva. Ganja também é uma forma clássica e bem conhecida para se referir a cannabis de todos os tipos, pois existem variedades das plantas. E Maria Joana, ou Mary Jane, derivam do termo marihuana, da língua inglesa, usado para se referir à maconha. Afinal, quem inventou o termo 420? Um dos códigos mais populares da cannabis se refere simplesmente à data 20 de abril, escrita em inglês. Por isso, o mês vem antes do dia. Conhecido como aniversário de nada mais, nada menos que Adolf Hitler, a data foi sendo apropriada no Brasil e transformada no horário 4h20, e agora é sinônimo da hora tradicional de compartilhar a erva entre os grupos de maconheiros. Tudo começou no início da década de 70, quando um grupo de estudantes do ensino médio de San Rafael High School, na Califórnia, foi à caça de uma lendária fazenda das famosas ervas daninhas em sua região, usando o código 420 para significar as caçadas. No entanto, apesar de nunca terem encontrado este Eldorado de ganja, a sua história e o seu código secreto foram recolhidos pela revista High Times e pela banda de rock Grateful Dead, fazendo com que a frase se tornasse para sempre cimentada na linguagem da cultura canábica. Lembrado por interpretar o nerd Steve Urkel na sitcom da década de 90, Family Matters, J.L. White não parou de trabalhar como ator desde o final da série que o lançou à fama. Numerosas aparições no cinema e na televisão e trabalhos sob as ordens do próprio Clint Eastwood sustentam a sua carreira. Mas o ator resolveu aplicar-se a um novo projeto num setor diferente, o negócio da maconha. Em 2021,
O ator lançou a sua própria marca da erva recreativa chamada It's Purple, uma variante da variedade de cannabis Purple Urkel, através de uma parceria com a empresa 710 Labs. Quando questionado sobre It's Purple pela Forbes, White disse que começou o negócio porque estava cansado de ver o nome e a imagem do seu personagem usados sem o seu consentimento e percebeu que poderia também entrar em ação a seu favor. Assim, ele chegou a filmar anúncios onde atuou totalmente como Steve Urkel, ao lado do ícone Snoop Dogg. O estado de Washington foi a primeira região a legalizar o uso recreativo da maconha para os norte-americanos. Coincidentemente, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, cujo nome foi atribuído ao estado em questão, também era um político famoso por cultivar plantações de cânhamo. Grande fã da planta, dizem que Washington chegou a mencioná-la mais de 90 vezes em seus diários pessoais, embora não haja evidências de que ele tenha usado o cânhamo para ficar chapadão. Em vez disso, ele provavelmente cultivou a planta devido ao seu valioso recurso para a fabricação de cordas resistentes comumente usadas na construção naval. A bandeira original dos Estados Unidos, criada por Betsy Ross, foi feita até com o tipo de cânhamo que o presidente Washington gostava de cultivar. Dentre as celebridades, Snoop Dogg é notoriamente um dos maiores entusiastas, se não for o maior, do uso da maconha. Inclusive, junto com Dr. Dre, ele compôs o hit Smoke Weed Every Day. Entre as celebridades mais conhecidas estão as atrizes Jennifer Lawrence e Kirsten Dunst, a cantora e atriz Miley Cyrus, Zoe Kravitz, Brad Pitt, Jane Fonda, Harrison Ford, Charlize Theron, Pete Davidson, Morgan Freeman, Rihanna, Kendall Jenner, entre outros. A lista é extensa. Lady Gaga, num programa de rádio em 2013, também revelou que passou uma época fumando entre os 15 a 20 baseados por dia. No entanto, a estrela disse que parou de usar maconha, pois percebeu que estava ficando viciada e aquilo não estava mais lhe fazendo bem. A biografia Barack Obama, The Story, lançada em 2012, também revelou que o antigo presidente dos Estados Unidos já havia experimentado e fumado a erva nos tempos de faculdade. Em 2014, numa polêmica entrevista ao The New Yorker, Obama não apenas confirmou a informação, como também declarou que repudia a forma como os usuários são julgados nos Estados Unidos. Ele teria feito a seguinte observação: jovens de classe média não são presos por fumar maconha, mas jovens pobres são. Na mesma ocasião, ele também se posicionou a respeito dos malefícios da droga, comentando que considerava o hábito como algo ruim, mas não muito diferente dos cigarros convencionais de tabaco, e que não achava que o consumo de cannabis fosse mais perigoso do que o consumo de álcool. Estimando a partir do dinheiro dos impostos que os estados da federação já arrecadaram com a erva legal, estima-se que o governo federal poderia ganhar 8 bilhões e meio de dólares em receitas fiscais. Inclusive, eles poderiam lucrar ainda mais se instituíssem o chamado Imposto sobre a Potência, onde a tributação da cannabis é colocada numa escala móvel com base na potência da variedade. E isso não é nada comparado com o dinheiro que a indústria privada pode ganhar. Estima-se que se a erva fosse legalizada em todos os 50 estados norte-americanos, rapidamente se tornaria um mercado ainda maior do que o dos alimentos orgânicos. Olha só. A maconha é uma planta que contém mais de 400 substâncias químicas, das quais 60 se classificam na categoria de canabinoides. De 1948 a 75, o Corpo Químico do Exército dos Estados Unidos conduziu pesquisas sigilosas com humanos nas instalações do Arsenal Edgewood, no estado de Maryland. Nesse período, os pesquisadores das instalações foram os pioneiros do dimetil-epitilpirano, um agente canabinoide extremamente potente que tinha meia-vida de eliminação de 20 a 39 horas. Também denominado DMHP ou EA2233,
é um análogo sintético do tetrahidrocannabinol, mais conhecido pela famosa sigla THC. O DMHP e o seu acetato, o DMHA, produzem distúrbios físicos e mentais de intensidade variável. Esses dois compostos produzem uma forma de pressão arterial baixa, que ocorre ao levantar-se mesmo em doses menores do que aquelas que causam comprometimento cognitivo leve. Assim, o efeito do DMHP é muito mais poderoso e duradouro do que o do THC. No entanto, o DMHP, além do efeito sedativo e alucinógeno padrão, também causava pressão arterial baixa, tontura, desmaios, ataxia e fraqueza muscular, tanto que alguém sob efeito de dimetilheptilpirano teve dificuldade até para ficar em pé. Obviamente, os investigadores de Edgewood não inventaram isso apenas para que os soldados norte-americanos pudessem ficar drogados com a ultramaconha subsidiada pelo governo. Eles estavam explorando seu possível uso como agente não letal de controle de multidões. O objetivo das ações do Corpo Químico do Exército era avaliar o impacto de agentes de guerra química de baixa dosagem em militares e testar roupas de proteção, produtos farmacêuticos e vacinas. Uma pequena parte desses estudos foi direcionada à guerra psicoquímica e agrupada sob o título prosaico de Programa de Voluntariado em Pesquisa Médica, ocorrido entre 1956 e 1975. Esse programa também foi motivado por requisitos de inteligência e pela necessidade de técnicas de interrogatório novas e mais eficazes. No geral, cerca de 7.000 soldados participaram desses experimentos, que envolveram exposições a mais de 250 produtos químicos diferentes, de acordo com o Departamento de Defesa. Alguns dos voluntários exibiram sintomas no momento da exposição a esses agentes, mas o acompanhamento de longo prazo não foi planejado como parte dos estudos do departamento. Os experimentos foram abruptamente encerrados pelo Exército no final de 1975, em meio a uma atmosfera de escândalo e recriminação, pois os legisladores acusaram os pesquisadores de ética questionável. Muitos relatórios oficiais do governo e processos civis seguiram na esteira da controvérsia. A lenda mundial do boxe, Mike Tyson, decidiu investir recentemente no mercado de cannabis e viu sua vida financeira entrar nos eixos após vários problemas. Mesmo ao longo da trajetória vitoriosa como pugilista, Tyson teve quedas no quesito monetário e chegou a decretar falência após perder $300 milhões. Seu investimento envolve o cultivo de variedades de maconha numa propriedade de 160 mil metros quadrados. O lugar, localizado na Califórnia, é chamado de Rancho Tyson. Dali, sai a matéria-prima para os produtos de sua marca, chamada Tyson Holistic Holdings. As vendas incluem petiscos, relaxantes musculares, deschavadores e até a própria erva para consumo recreativo. O faturamento do ex-pugilista chega a R$3 milhões por mês. Wiz Khalifa, astro do rap, também um empresário bem-sucedido do ramo. Primeiramente, o cantor se associou a uma marca de papéis para enrolar a erva. Depois, lançou a sua própria marca, a Khalifa Kush, que vende variedades da planta. Em 2018, o rapper elevou ainda mais o seu negócio ao se unir ao Supreme Cannabis para levar óleos derivados de cannabis ao Canadá. Cerca de um ano antes, Khalifa apresentou o jogo Wiz Khalifa Weed Farm, que simula o cultivo e a colheita de cannabis. O aplicativo do game está disponível na App Store e na Google Play, caso você esteja interessado. Quem não poderia ficar de fora da lista de celebridades que investem no mercado de cannabis é Snoop Dogg. O rapper tem a sua própria marca de maconha, a Lips by Snoop.
Durante o lançamento da marca, que vende as variedades Indica e Sativa da planta, o rapper disse estar feliz por ser um pioneiro e por sua marca ser a primeira do tipo no mundo. Em 2018, Snoop e 2 outros amigos criaram um fundo de investimento voltado para esse tipo de mercado. Com o nome de Casa Verde Capital, o fundo recebeu uma segunda rodada de investimentos em dezembro de 2020, na casa dos 100 milhões de dólares. Talvez você não saiba, mas a atriz Whoopi Goldberg também ganhou seus trocados com a cannabis. Vencedora do Oscar em 91, Whoopi entrou no mercado da erva medicinal em 2016. A marca Whoopi e Maya veio de sua aposta no ramo juntamente com Maya Elizabeth, sua empresária. A companhia tinha como público-alvo mulheres que sofrem de dores menstruais. Porém, o negócio não durou e terminou em 2020, após vários conflitos e problemas. Você já assistiu algum filme do Homem de Ferro? Muito provavelmente, né? Então deve se lembrar da personagem Pepper Potts, interpretada pela atriz Gwyneth Paltrow. Vencedora do Oscar em 99, Gwyneth é CEO da Goop, empresa de estilo de vida e bem-estar. A atriz considera a cannabis como um ingrediente do futuro. Apesar de não ser usuária, ela reconhece as qualidades medicinais da planta. Por esse motivo, a artista apoia a companhia Can, fabricante de bebidas que enxerga a infusão da maconha como uma alternativa ao álcool. Outra artista ruiva vê grandes possibilidades na cannabis, porém, de uma maneira bem diferente do convencional. Marina Rui Barbosa não usa a verdinha em seus negócios para questões medicinais ou de uso pessoal. Na verdade, a sua marca de roupas Ginger usa o cânhamo, planta da mesma família da maconha, como matéria-prima. Uma das coleções possui uma leva de roupas com 24 peças, entre elas camisetas, bodies e regatas com fibras à base do cânhamo, que servem para dar forma às peças. Sim, pode parecer uma brincadeira de mau gosto, mas a ação foi confessada pelos próprios amigos de Tupac. Young Noble e Eddie Mean, membros do coletivo de hip-hop Outlaws, afirmaram ter fumado as cinzas de Tupac pouco após a sua morte em 1996. Em entrevista, ambos disseram que realizaram uma cerimônia de despedida para um amigo numa praia. A família do rapper compareceu também para se despedir do artista, morto a tiros em 96, em Las Vegas. Os 2 rappers, membros do mesmo grupo ao qual Tupac pertencia, afirmaram que tomaram uma atitude a pedido do amigo. Shakur teria deixado esse pedido implícito numa de suas músicas, Black Jesus. Young Noble afirmou que fizeram um memorial na praia quando jogaram ao mar diversas coisas que Tupac gostava. Dentre elas, um pouco de maconha, asas de frango e refrigerante de laranja. Foi algo como uma despedida personalizada. Eddie Mean disse que foi o responsável por dar a ideia de ser fumado após a morte para Tupac. Bom, apesar de tudo parecer uma piada de mau gosto, não há evidências de que seja. Os rappers nunca voltaram atrás na declaração de terem fumado as cinzas do amigo morto a tiros. Segundo escrituras sagradas hindus, o grandioso deus Shiva bebeu um veneno que ameaçava afogar toda a humanidade. Sua esposa Parvati salvou a sua vida através do Bhang. Tal bebida é feita com folhas de cannabis maceradas e misturadas a leite ou iogurte. Em alguns festivais hindus, o seu consumo é extremamente comum. Esse suco verde é milenar e inspirou o primeiro estudo governamental sobre as propriedades da cannabis. A pesquisa ocorreu ainda nos tempos da Índia Britânica em 1893. O uso consciente da bebida Bhang é visto como algo para se livrar das impurezas espirituais e se unir a Shiva.
No entanto, apenas em baixas medidas. Em excesso, é vista como algo profano. No budismo, a questão é polêmica, como quase sempre. Em 2022, a Tailândia descriminalizou o uso da erva. Tal ação a tornou um centro de turismo relacionado à droga. Porém, o conselho que regula as instituições budistas do país baniu monges de usar e plantar a erva. O único uso permitido é o medicinal. Apesar dos ensinamentos de Buda não citarem a droga, ela se enquadra perfeitamente nas substâncias entorpecentes citadas no último dos 5 preceitos do Código de Conduta do Budismo. Entretanto, em alguns tantras, textos escritos entre os séculos 8 e 15, a fim de desenvolver práticas esotéricas no hinduísmo e no budismo, a maconha tem papel importante. O Tantra de Mahakal, por exemplo, cita explicitamente o uso de erva medicinal. No islamismo, a maioria das lideranças sunitas e xiitas condenam a maconha por ser um entorpecente. Não há menção à droga no Corão, mas a sua função é parecida com o álcool na mente humana e, por isso, é tratada de maneira análoga. Não há evidência de que a cannabis fosse usada na Arábia durante o período de Maomé. 200 anos depois, o haxixe já estava disseminado por lá. Desde o século XII, seguidores da corrente mística islâmica do sufismo fazem o uso religioso da erva. Durante o século X, médicos da chamada Idade de Ouro Islâmica alertavam para as possíveis complicações do fumo, seja em excesso ou ao ser misturado com outras drogas. Arqueólogos e paletobotânicos concordam que a maconha não fazia parte da vida dos primeiros hebreus que viveram nos reinos de Israel e Judá. No entanto, um estudo divulgado numa publicação científica de uma das principais universidades israelenses disse ter encontrado resquícios canabinoides no altar de um antigo templo. A publicação, feita em 2020 no Jornal do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, sugere que a maconha tenha sido usada em algum ritual israelita por volta de 2.700 anos atrás. Atualmente, rabinos ortodoxos explicam que o consumo é prejudicial ao corpo humano, o que fere os mandamentos da Torá. Em 2013, um rabino israelense virou notícia ao defender o uso medicinal da cannabis, já que não feria as leis judaicas. Durante o século XX, surgiram crenças dedicadas à erva e que a tratam como uma espécie de sacramento. Uma linha do Santo Daime, crença que nasceu no Acre nos anos 30, usa maconha nos rituais e usa um nome específico para ela, Santa Maria. Nos Estados Unidos, existem seitas como a Igreja Livre da Maconha de Honolulu, o Ministério THC e o Templo 420. No Canadá, a Igreja do Universo associa a árvore da vida, citada na Bíblia, à planta da maconha. A mais famosa de todas as religiões do tipo é o rastafarianismo. Surgido nos anos 30, o ideal defende o uso da erva da sabedoria a fim de estreitar laços de comunidade. Além desse motivo, os fiéis alegam vários outros benefícios. Bem, percebemos que são vários os fatos bizarros relacionados a essa planta tão adorada por uns e tão odiada por outros. Porém, apesar das várias questões que a envolvem, saiba que a maconha não é capaz de matar, mesmo após muitas doses. Segundo o Conselho Federal de Medicina, não há evidências de morte por overdose pelo uso de maconha. No entanto, existem causas indiretas e algumas questões. A médica Carolina Noceri diz o seguinte sobre isso: a maconha pode baixar a glicemia e a pressão. Quem tem esses índices baixos e faz o uso pode ter uma queda maior e isso impactar a saúde. Ou quem toma medicação para controle e soma isso com a maconha também. O que se precisa ter em mente é que não há quantidade segura sem acompanhamento médico e que há, sim, contraindicações. Bom, após saber de tudo isso, qual a sua opinião sobre a questão?
Deixe pra gente aí nos comentários. E deixa também por quais apelidos você conhece a Dona Juanita. Vamos ficando por aqui, mas prometemos voltar no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia tão especial.